Mas que continua como alguma pessoa, continua como essa pessoa consciente, como deputado federal, e continua como sendo essa pessoa que busca fazer um movimento que seja realmente de proteção às liberdades desse país. E eu tenho essa consciência com relação ao Coronel Armando, e por isso eu o convidei, pedi que a produção o convidasse, se ele está na ponta da linha. Não sei se ele está em Joinville ou se ele está em Brasília nesse momento. Está por telefone, né? Já está aí? Coronel, tá tudo bem? Tá tranquilo? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Eu estou em Joinville hoje. Estou na cidade, muito frio aqui hoje também. Frio? Tá frio aí? Aqui ficou. Aqui amanheceu um pouquinho mais quente, porque ontem realmente estava bastante frio aqui, agora esquentou um pouquinho. O senhor acha que esquenta domingo, Coronel? Qual é a previsão de público na rua aí, Joinville? Vai ter movimento? Olha, vai ter movimento, sim. Até nós nos unimos, assim. As lideranças de direita, nós estamos alugando o trio elétrico, vamos nos reunir na Praça Bandeira a partir das 15 horas, faço até o convite para quem está ouvindo aí, que possa vir, que não esteja em Tubarão, quiser vir. Nós vamos estar reunidos, todos os deputados federais e estaduais e lideranças aqui de Joinville, de todos os partidos que defendem a liberdade e que estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente acredita, e é um movimento coordenado a nível nacional. Então, a gente vai ter que ocupar as ruas novamente. Eu acho que, eu vi você falando aí da sanção do Alexandre de Moraes, mas isso é um primeiro passo. Nós temos outros passos que virão e a população tem que estar acompanhando, separar o tarifaço. Nós nunca quisemos o tarifaço, o Trump já vinha fazendo uma mudança de tarifas internacionais com vários países, só que a situação no Brasil se agravou pelas declarações do Lula, sempre de apoio a países que não apoiam a liberdade, que não são democratas. Então o Brasil foi visto como um país que não é democrata. E, recentemente, também as ações do Alexandre de Moraes e do STF, que muita gente, principalmente o PT, foi muito bom o teu comentário, defende agora, mas não defendia antes. E o que o Eduardo fez no Brasil, fez no exterior, o PT todo fez, todos eles iam pedir apoio. Eu participava do Parla Sul, em Montevidéu, no final das reuniões, todos os parlamentares do PT, parlamentares de esquerda da Argentina, Paraguai, Uruguai, todos que participavam se reuniam e faziam lá a declaração Lula livre. Isso aí nunca foi visto como uma ação contra o Brasil. Inclusive faziam um discurso no Parla Sul contra o governo do Bolsonaro. E eu entendo que essa situação foi um primeiro passo, mas vem outros. E eu acho que nós temos que acompanhar dois novos fatos novos que virão para contextualizar mais o que vem ocorrendo no Brasil. Um é o Felipe Martins, que tem um jornalista americano que pediu agora autorização ao STF para fazer uma entrevista com ele. E se o STF não deixá-lo fazer, mostra que existe censura prévia, e se ele puder falar, ele vai falar o que ocorreu com ele durante a sua prisão, em que ele ficou em isolamento no presídio. Ou seja, o Alexandre está entre a faca e a espada, né? Uma coisa ou outra, né? Quero ver o que ele vai fazer agora, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o Eduardo Tagliaferri, que era assessor do Alexandre de Moraes durante o período em que ele foi presidente do TSE, e pediu para sair do grupo dele e começou a falar algumas coisas. Ele está refugiado na Itália e ele vai fazer uma entrevista agora, se não me engano, às 10 horas da Rádio Auriverde. E está sendo previsto também que ele vai contar, e ele já disse, eu já vi outras entrevistas com o Alan dos Santos, que ele vai contar tudo que o Alexandre Moraes fazia de perseguição à direita e de esconder ações da esquerda durante as eleições. Então nós vamos ter mais, vai ser muito difícil negar isso no exterior. No Brasil, a imprensa nossa, eu estou falando da grande imprensa, vai continuar negando, vai continuar dizendo que o STF está certo, não sei o que é o poder deles, mas a gente sabe que dentro do Brasil nós já não temos liberdade e não temos equilíbrio entre os poderes. Então a gente vê isso como uma melhora para o Brasil, para que a gente possa resgatar a liberdade, ter condições melhores. Eu tenho certeza que no momento que a gente desalinhar desses países que estamos nos alinhando e buscar as democracias, o Brasil retorna
e vai voltar a crescer. Essa taxação, lá no futuro, ela vai diminuir. Agora, o Brasil foi o país mais taxado, entre todos, ele foi o mais taxado. E nós não temos tanta relevância assim, infelizmente. Por que foi? Porque é o que mais tem atacado os Estados Unidos. E dizer que o Lula quer diálogo, mas elogia, pede voto para Kamala Harris, chama o Trump de nazista, vem atacando, truca, é muito difícil um país daquele ficar só ouvindo e não dar resposta, e a resposta veio. Eu entendo, dentro do meio militar, você foi do Exército também, nós temos uma operação chamada retraimento para nos desengajar do combate. Existe sem pressão e com pressão. Sim. Nós precisamos pressionar o STF. Precisamos ir à rua, a gente está em recesso, mas semana que vem nós voltamos. As pautas que nós defendemos lá e já vinham sendo defendidas e foram proibidas da gente se manifestar lá. Foi a volta a votar a anistia, porque tem maioria para ser votado, e o impeachment do Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. Isso são algumas pautas que vão ser trabalhadas agora, além de outras que virão. Mas a anistia, impeachment do Alexandre de Moraes tem que vir, porque ele não representa a justiça do Brasil e ele é um dos responsáveis pelo que ocorre. Eu falo do Alexandre de Moraes porque é o principal, mas entendo que ali salva-se muito pouco o ministro do STF do processo de impeachment. Barroso tem que cair, Gilmar Mendes, se apurar muito, tem muita coisa estranha no Gilmar Palousa, e todos os outros, Carmen Lúcia, aquela vampira brasileira, e outras tantos ali que não são exemplo para ninguém. E a gente lamenta também, eu como advogado, que a OAB ela apoie essas arbitrariedades e não se posicione como órgão institucional que representa o direito, porque o direito ele se faz pelos operadores de direito, que são os advogados. Tá certo. Comandante, só para a gente fechar aqui, não deixar essa informação em aberto, hoje vocês têm alguma lista de manifestações de quais principais cidades do estado vão acontecer? Por exemplo, Tubarão não vai acontecer, mas vai acontecer em Criciúma. Existe uma concentração tentando levar esse pessoal de Tubarão para Criciúma ou então para Florianópolis. Você tem aí uma relação de quais são as cidades ou cada uma está organizando por conta própria e vocês não têm noção de como é que será no estado todo? Está sendo divulgado no Brasil inteiro, nos locais onde tem. Realmente não são todas as cidades que tem, mas também tem as manifestações espontâneas que são os buzinaços, né? A manifestação agora que a gente está fazendo, uma manifestação de juntar a população, para a pessoa sair, perder o medo de sair, juntar e começar e dar continuidade ao trabalho de enfrentamento à ditadura que se instalou no Brasil. Você acha que essas medidas tomadas pelos Estados Unidos e que tem uma repercussão mundial e que estão deixando cada vez mais o todo-poderoso, o ditador Alexandre de Moraes, hoje a gente já tem mais ou menos uma segurança de dizer isso, né? Porque ele é um ditador mesmo, tá provado de que ele é um ditador, e os Estados Unidos estando com ele sob o olhar permanente e ele sendo sancionado mundo afora, isso facilita, tira um pouco o medo desse brasileiro que quer sair para as ruas, mas fica preocupado se daqui a pouco não vai bater a Polícia Federal na sua porta? Você acha que agora o movimento ganha força a partir desse próximo domingo, em virtude até desse olhar grande que os Estados Unidos têm contra esse cidadão que comprovadamente é um aniquilador de direitos? Ele não protege a Constituição, ele rasga a Constituição para ditar o que ele acha que é melhor? Olha, eu tenho certeza que sim, Milton. Eu vejo esse ato do Trump, ele poderia ter aplicado a lei Magnitsky em todos os ministros. Na verdade, ele aplicou só no Alexandre de Moraes para que o pessoal entenda que ele tem outras armas na mão e comece a mudar a posição. Ele poderia ter vindo com tudo. O Lula falou em truco, ele está jogando pôquer com a gente. E jogou a primeira bomba, atingiu o Alexandre, vai ver o resultado, e outros passos virão depois desse. Eu acho que nós vivemos hoje no Brasil semelhante à primavera do Oriente Médio, onde caiu o Gaddafi, já tinha caído Saddam Hussein, vão caindo os ditadores. O Brasil está vivendo agora, nesse inverno, e agora nesse mês de agosto, o início
da derrocada da ditadura no Brasil. Vejo isso e a gente olhava para o Oriente, nunca imaginava que eles iriam cair. E caíram. Então, aqui no Brasil, nós não chegamos naquele nível. O nosso inimigo aqui também tem um papel importante que não é identificado, que não é só o judiciário e o executivo, mas é a grande imprensa que manipula. E, graças a Deus, a gente, pelas redes sociais e com rádios como a tua, que dão voz aqui ao pessoal, a gente está derrubando. Porque a hora que a imprensa for forçada e se ela for atingida pela magnífica, eles também vão ter que mudar a posição. A imprensa também vai mudar, vai começar a ser mais branda e menos... Já está sendo, né? Nas últimas horas a gente já vê alguns comentaristas totalmente militantes já começando a mudar o discurso, já começando a botar o senão, enfim, né? E a hora que eles forem, eu acho que o maior sintoma vai vir pela imprensa. Tenho a certeza que todo dia a gente vê, eles têm que comentar. Eu acredito que o maior sintoma a gente vai conseguir ver por ali, mas eu vejo que foi só o primeiro passo e que vem muitos mais, e vejo aqui a primavera do Oriente Médio chegando no Brasil. Só que ainda espero que seja mais rápido, mas a gente consiga isso, e no final do ano que vem eu vejo tanto uma vitória no Executivo, seja quem for o candidato a presidente, como no Legislativo, e a mudança do judiciário muito positiva. E vou te fazer uma última colocação. Para mim, o Lula não vai concorrer, porque ele vai ser, o Lula 4 vai ser um Dilma 2. Quem ele vai acusar se o Brasil está tão ruim? Então, já vamos acompanhar, Milton. Tá bom então, querido. Um abraço, meu caro coronel. Então, amanhã, Joinville, Florianópolis, Criciúma, essas cidades está confirmado. Essas cidades têm manifestações, né? Domingo. Amanhã, desculpa, é domingo. Obrigado pela correção aqui, domingo, né? Domingo. Joinville vai ser a partir de qual horário, comandante? Olha, está previsto 15 horas, mas a gente começa a chegar mais cedo, deve ficar ali até às 17 horas. Então tá bom. Beleza. E ali vai reunindo, as pessoas vão chegando, e pode ter certeza que vai ser uma grande mobilização. A contagem, se for pela Globo, vai ser menor, tá? Mas é muito maior. Contagem, Folha de São Paulo, Globo e Estadão, pode ter certeza que eles vão dizer que deu uma reunião minguada, né? Sim. A Globo News, se bobear, as militantes lá não deixam nem passar imagem nenhuma, vão dizer que foi um fracasso, né? Isso aí sempre é assim, fazer o quê, né? Abraço, seu coronel. Obrigado, hein? Um abraço, obrigado. Um abraço aos ouvintes da cidade. Tá bom, tá aí o coronel Armando, direto de Joinville, lá vai ter uma grande concentração, enfim. Alguém tá me perguntando aqui por que Tubarão não vai ter. Eu não sei dizer, sinceramente, não sou militante político, não sou do